Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender esse topinho mãe e filho super fofo e bem diferente. Então, para começar, nós vamos utilizar a bolinha de isopor. Eu estou usando a bolinha de 15 milímetros ou 1,5 cm para o filho e de 3,5 cm ou 35 milímetros para a mãe. Eu vou começar pela mãe, então eu vou utilizar aí 60 gramas de massa. Vou sovar bem essa massa, vou começar fazendo uma bolinha e achatando bem na mesa. Em seguida, eu quero colocar essa bolinha dentro do meu pássaro, que vai ser na região da barriguinha. Então, eu faço um rolinho, posiciono essa bola bem no meio e vou cobrindo ela com toda a massa. É importante alisar bem para não deixar nenhuma rachadura, para que depois essa massa não abra quando secar. Então, eu vou alisando bem aí com a palma da mão e a minha bola tá bem no meio aí do corpinho do pássaro. Em seguida, eu vou alisando aí todas as beiradas, vou tirando o excesso de massa, caso ficar alguma partezinha sobrando. E vou começando a dar o formato aí do pássaro. Então, nessa parte de cima vai ficar a cabecinha dele e na parte de baixo vai ficar a cauda dele. Então, eu apoio aí com a palma da mão e vou puxando aí o que seria a cauda desse pássaro. Sempre alisando bem, principalmente com a palma da mão, para não ficar com nenhuma marca. E aí na região do pescoço eu vou utilizando o dedão para afinar um pouco mais e deixar aparente o pescocinho dele. E também vou puxando o biquinho dele aí para frente. Caso apareça alguma bolha, como apareceu aí, você pode furar e alisar bem para tirar a marca. É importante fazer isso quando a massa estiver ainda úmida, porque depois que secar, fica mais difícil. Teria que fazer um enxerto e o acabamento pode não ficar tão legal. Então, eu estou utilizando aí uma esteca já para fazer o alisamento desse buraquinho que eu tirei. E aí, vou alisando, marcando bem aí a região do pescoço. E vou começar a afinar aí o excesso de massa da cauda, porque eu quero fazer uma cauda mais abertinha. Então, eu vou alisando com a ponta dos dedos e puxando levemente para não rasgar essa massa. E vou abrindo aí para fazer uma cauda bem grande. E se você não me conhece, eu sou a Ana, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui no canal tem vídeo toda semana, então se inscreve aqui para acompanhar e não perder nenhuma novidade. Na descrição desse vídeo eu vou deixar também o meu Instagram, caso você queira me seguir lá também, para acompanhar, que tem dica toda semana. Então eu continuo aí alisando esse pássaro, a cauda dele tá meio caidinha, mas quando a gente colocar para secar, ela vai ficar paradinha na posição. E aí essa cauda tem alguns detalhezinhos, então eu tô utilizando essa esteca arredondada para fazer essas marcações aí na barra da cauda desse pássaro. Importante alisar tudo bem alisadinho, não deixar nenhuma marca de digital, enfim, nenhuma abertura para não virar uma rachadura depois. Bom, ele já tá aí praticamente com o formato certinho. Para deixar secar, nós podemos deixar em cima de um tecido dobrado que fique fofinho ou em cima de uma espuma, para ele não ficar com nenhuma marcação de ficar encostado na mesa, enfim. O ideal é que ele seque numa superfície mais fofinha. E enquanto o pássaro vai secando, eu vou fazendo a asinha dele. Então, eu vou pegar aí duas bolinhas do mesmo tamanho. Elas têm em média 1,5 gramas de massa, 2 gramas. Vou fazer um rolinho, uma coxinha e vou achatar. Eu vou colocando aí do lado do pássaro para ver o tamanho, se tá do tamanho certinho. E vou utilizar uma esteca para fazer novamente as marcações. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado e vou deixar essa asinha secando também em cima do tecido.
Além desse topo, que é mãe e filho, que pode ser feito para o Dia das Mães, você também pode utilizar esse tipo de modelagem para fazer noivinhos de topo de bolo, aqueles que são com pombinhos, e o processo é exatamente o mesmo, só a cauda que fica um pouquinho menor. Mas com essa técnica você consegue fazer diversos pássaros. Para fazer o pássaro menor, eu vou repetir o mesmo processo, então eu vou começar aí fazendo uma bolinha, em seguida eu vou fazer um rolinho, e vou colocar essa bola bem no meio. Eu vou puxando aí para fazer com que essa bolinha fique bem no meio do corpinho, tomando cuidado para não ficar com nenhuma bolha. E vou puxar o excesso de massa aí para as pontas. Com o auxílio do dedão eu vou puxando aí a cabeça do meu pássaro. E na parte de baixo eu vou alisando também para puxar a cauda dele. Importante alisar muito bem para não ficar com nenhuma rachadura depois que secar. Como essa massa vai encolher depois da secagem, assim como toda a massa faz, é importante que essa massa fique grossinha na região da barriga para ela não rachar, não rasgar e não ficar com transparência. O pássaro menor ele tem a cauda um pouco menor, então eu tô tirando aí o excesso e alisando bem o que fica. Já coloco ele aí mais ou menos na posição que eu quero que ele fique, porque eles vão ficar em cima de um tronquinho. E com a esteca eu vou fazer algumas marcações aí no rabinho dele também, para deixar mais marcadinho, como se fossem as peninhas dele. Para fazer as asinhas do pássaro menor, eu vou utilizar aí 2 bolinhas de massa do mesmo tamanho, elas devem ter em média aí 1 grama ou um pouco mais do que isso. Vou medindo aí no pássaro para ver o tamanho e vou fazer as marquinhas também nessa asinha. O processo é o mesmo, faz uma bolinha, faz uma coxinha, afina ela um pouquinho e em seguida achata com o auxílio de alguma ferramenta ou uma base. Em seguida eu vou medir aí as asinhas no meu pássaro, caso esteja maior eu vou tirar o excesso e vou utilizar a cola branca para colar. É importante fazer isso quando a massa estiver um pouco mole ainda para ser fácil de cortar. E utiliza a cola branca para colar ela aí no pássaro. Para fazer o rolinho eu vou utilizar massa marrom, de 12 a 15 gramas mais ou menos de massa, vai depender da espessura que você quer o seu tronco. E aí eu vou fazer um rolinho e vou utilizar uma esteca para fazer as marcações. E vou deixar secar. Depois que os pássaros estiverem totalmente secos, eu vou começar a fazer a pintura. Eu vou utilizar aí giz pastel e com o auxílio do algodão, eu vou passar aí em todo o rabinho dele. Nas beiradinhas eu faço com um pouco mais de intensidade para ele ficar com um degradê bem bonito. E nos outros lugares eu vou deixando ele um pouco mais clarinho. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário também para eu saber se você gostou desse vídeo. Eu vou repetir o mesmo processo no outro pássaro para eles ficarem bem parecidos. Então eu vou utilizando um tom de azul um pouco mais forte do lado de fora, nas pontinhas da asa e nas pontinhas da cauda.
E na parte de dentro, na parte do meio aí e na parte da barriguinha do pássaro, eu vou deixando ele mais uniforme, num tom um pouco mais clarinho. Para fazer a pintura dos olhos do pássaro, eu vou utilizar tinta acrílica na cor preta. Então, eu vou fazer aí uma pontinha de cada lado, somente uma bolinha pequenininha. É importante centralizar bem para ele não ficar tortinho. Vou repetir o mesmo processo no pássaro menor. E na mãe eu vou fazer cílios para ficar mais característico do feminino. Então, eu tô utilizando um pincel fininho aí, vou fazer os cílios puxando 2 fiozinhos de cada lado. Em seguida, eu vou pegar o tronco e vou pegar a base também que eu escolhi para essa peça. Vou posicionar aí para ver se tá do jeito que eu quero. E em seguida, eu vou fixar esse tronco na minha base. Eu vou utilizar a cola de contato. E eu vou utilizar também arames para poder prender esse pássaro e ele ficar bem fixo na base e não soltar com facilidade. Então, eu vou furar a base, em seguida eu vou furar o pássaro, vou posicionar do jeito que eu quero e vou colar. Antes de fixar, eu vou pintar também o biquinho desse pássaro, então eu tô utilizando aí um marrom clarinho, num tom mais alaranjado, vou fazer o biquinho dos dois com tinta acrílica. E para fixar na base, eu sempre risco um pouco essa base antes de colar, porque isso ajuda a fixar melhor, então eu vou utilizar uma tesourinha aí, vou desgastar um pouco essa base. Vou utilizar a cola de contato, vou segurar aí alguns segundos até ela fixar bem. Em seguida eu vou posicionar os meus pássaros, vou utilizar a mesma cola para deixar ele bem fixo. Você pode decorar a base também com flores, como achar melhor. E caso seja para um topo de casamento, você pode fazer os dois do mesmo tamanho e decorar também com uma cartolinha, um buquezinho, vai ficar bem fofo. E se você fizer alguma peça utilizando essa técnica, me marca lá no Instagram, que eu quero ver, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu Instagram. E para finalizar o acabamento desse pássaro, eu vou usar o giz pastel novamente. Vou usar uma ferramenta também que se chama esfuminho. Caso você não tenha, você pode utilizar um palito com algodão na ponta e fazer aí alguns risquinhos, como se fossem algumas pluminhas desse pássaro. E é isso, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Lembrando que esse pássaro pode ser feito para topo de casamento, pode ser feito para chá de bebê, para mêsversário, para Dia das Mães. Então é uma peça bem versátil que pode ser utilizada de várias formas. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender essa modelagem. Deixa aí nos comentários para eu saber e se inscreve aqui também no canal. A gente se vê no próximo vídeo.